sou de Floripa, foi lá que eu conheci a antroposofia, tá? Eu fiquei alguns anos em casa com meus filhos, com os meus 3 filhos, e isso foi bem importante para mim agora entender, depois deles crescidos, a importância que foi a pedagogia Waldorf, tá? Eu já conhecia a pedagogia Waldorf quando eu fui mãe, tá? É claro que eu tive muitos erros, porque a gente não acerta sempre, e hoje tem 2 filhos que são casados, eu tenho, né, 2 netas, e trabalhei aqui em pedagogia, eu vim para Curitiba trabalhar com pedagogia Waldorf, tá? Trabalhei no Cordão Dourado, depois eu fui para... Paulo Guedes disse a pessoas próximas que o programa não era um problema. Por quê? Porque foi aqueles 30 milhões do Ministério da Infraestrutura. Você tem que fechar o microfone. Ela falou que ela está sem som. Beth. Oi, Beth. A Maristela Fajardo de Castro disse que está sem som. Para ela não está ouvindo? É isso que ela falou para mim. Será que ela está sem som? Ela que está sem som. Ou ela não está ouvindo você? Ó, outra pessoa falou que está ouvindo bem, então acredito que todos estamos. Teve uma interferência agora há pouco, mas eu já fechei o microfone da pessoa, tá? Beth? Beth? Deu agora? Deu. Tá. Às vezes alguém pode, por engano, fechar o teu microfone. Então, a Beth está falando em nome de Davi Garibotti, tá? Esse microfone tem que ficar aberto. O Davi é meu filho e ele trabalha comigo na escola Magimuli, tá? Então, o computador é o nosso meio de trabalho, então está no nome dele, tá? Mas, depois de trabalhar aqui na escola, eu fui para a Itália, trabalhei na Itália e voltei para... Fiquei algum tempo lá, trabalhei com pedagogia Waldorf, depois eu voltei para Curitiba para trabalhar com grau aí, com ensino fundamental, na escola turmalina. Aí eu vi como era importante o primeiro setênio, tá? Que é alicerce, é como a base, né, de uma casa que se constrói. Aquilo ali é fundamental porque o ser humano, o indivíduo vai ser no futuro, então você constrói as bases para o que ele pode, como ele vai enfrentar o mundo, né? E por isso eu voltei para o primeiro setembro. E aí eu fui trabalhar na Gemonê, e hoje a gente, com meu filho, a gente está na gestão da Gemonê, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, era a pergunta, né? Eu coloquei para vocês, o que a criança precisa se desenvolver nesse primeiro setênio, né, no desenvolvimento dela, né? E ela, antes, desculpa, eu queria fazer um verso, para quando a gente começa as coisas é melhor um verso, assim, para mim, me concentrar mais até, tá? Nesses tempos de quarentena, nós precisamos de algo urgente. Então, o Zé Modesto fez um verso bem bonito, que é esse amor urgente. Tempo de amar mais.
Pôr a vida para aquarar, acalmar o coração, aclarar a alma. Tempo de olhar mais para onde bate o sol, inverter a direção e se olhar com calma, quiçá pensar nessa vida um tempo de viver, quiçá firmar neste tempo a urgência de amar. Hoje a gente está com um grande desafio. O desafio de conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida familiar. E para isso, é importante, em primeiro lugar, que eu volte para minha casa. Assim como a gente volta para a casa física, é importante que a gente volte para a casa corpo, para a casa interior. Entrar dentro de si, tá? E se fortalecer. Buscar dentro de cada um o que é mais importante, o que importa mais, né? De eu estar neste momento agora. Como é que eu consigo as respostas, como é que eu consigo a força, a coragem para estar diante desses desafios que este novo momento de vida nos está colocando. E não é que a gente tenha todas as respostas, mas a força necessária que a gente pode buscar, ela é interna. É uma força que cada um de nós tem. Por que isso, né? Porque é a partir da criança, seja ela pequena, seja ela um pouco maior, a partir desse ambiente onde ela se encontra, que ela vai se sentir bem, né? Se sentir acolhida. E esse ambiente que eu falo, que é a casa, mas que não é só a casa. A gente faz isso também no ambiente do jardim de infância, né? A gente cria um ambiente físico, um ambiente anímico e um ambiente espiritual, que a criança se sinta acolhida, que ela se sinta como se fosse a casa dela, tá? E isso, o físico envolve também as cores, envolve o que a gente oferece para ela, e envolve também o meu ambiente interno. Por isso que a gente fala de alma, tá? Como eu estou ali, diante da criança, importa para que esse ambiente seja caloroso, que ela se sinta bem, tá? Por isso, tudo que eu faço diante dela, uma criança pequena, ela é como um órgão sensório que suga tudo que está no ambiente. Ela não suga só, vamos dizer, né, com os olhos, com as sensações. As sensações é por todo o corpo. E ela não só sente o que a gente fala, né, sente no sentido de sentimento e também de escutar com os sentidos dela, mas ela sente com todo o corpo. E isso vai influenciar o desenvolvimento dela. Então, por exemplo, né, se eu estou muito nervosa e não estou dando conta de nada, ela vai perceber isso. E esse estado meu de espírito, a criança absorve também, tá? Por isso que é importante esse trabalho interno, tá? De preferência, de manhã, quando eu acordo, tá? Quando eu me levo, né? Eu me levo para esse meu ser superior. Se eu acredito em algo superior, eu também me elevo para isso, para poder
enfrentar o dia a dia, né? A melhor coisa é quando a gente só se levanta quando a gente está em paz, entende? Você sente alguma tranquilidade interna para recomeçar o dia, tá? Ah, no, no webinar anterior, o Angel falou uma palavra constantemente, que era o reencantar. Quando a gente colore a nossa casa, quando a gente organiza a nossa casa, quando a gente faz as atividades da nossa casa, tanto mais bonita e bela, colorida ela está, mas é como se fosse um reencantar. Então, um dos trabalhos que a gente tem que fazer dentro de casa hoje é organizar a casa de forma que seja um ambiente de alegria, um ambiente de cor, um ambiente de beleza, um ambiente de satisfação para as pessoas que ali convivem, já que tanto tempo agora a gente vai ter que ficar dentro de casa. Não se sabe, não temos ainda previsão de quando voltar. Aqui no Paraná, talvez a gente volte em agosto, por causa do frio, né? Então, a gente tem que se adequar a fazer o melhor lugar do mundo o nosso lar. Esse reencantamento, ele faz parte desse retorno a estar dentro da gente. Esse retorno de reencantar-me comigo mesmo. Tá? Até tem pessoas que se levantam e colocam uma roupa bonita, né, mesmo estando em casa, mas mesmo se não precisarem trabalhar, mas assim, elas se aprumam para um novo dia. Colocam, a minha filha mesmo aqui, se pinta, bota um batom, um brinco, para estar bem consigo próprio. Isso é o que é mais fundamental. Tá? Aqui ao lado, como é que eu posso organizar a minha vida familiar para que eu consiga dar conta, né? A gente não vai dar conta de tudo, na verdade. Mas aqui eu só vou dar uma pista para que a gente possa ter uma possibilidade de estar melhor em casa com os nossos filhos. Então, aqui vocês estão vendo, né? Esse quadro, tá? Ele foi feito pela Rose Laviano, que é uma ex-professora Waldorf que dá cursos nos seminários. Tá? E eu achei muito interessante esse curso, esse quadro, e aí como se fosse uma base para o que a gente poderia fazer nas nossas casas, tá? Com as nossas crianças. Então, eu tenho recebido alguns depoimentos das pessoas, e eu li que os especialistas em educação, a primeira coisa que eles dizem é que seria bom criar uma rotina diária, uma rotina semanal, e agora uma rotina mensal. Mas essa rotina diária, quando ela é feita todos os dias, ela cria um ritmo. E esse ritmo, ele entra no nosso corpo vital, que é o corpo
que se relaciona com o tempo, que se relaciona com esse tempo que é cíclico, com esse tempo de que nos dá uma segurança do que a gente pode, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a uma semana, tá? Então, esse ritmo, toda a vida, na verdade, ela é regida pelos ritmos, né? Os ritmos biológicos, os ritmos naturais da natureza, tá? Os ritmos cósmicos. E é tão difícil para mim não ver vocês e ficar falando. Agora que eu estou sentindo, como é a minha primeira vez, é tão difícil para mim isso. Eu já fiz, assim, encontros, mas era sempre eu vendo as pessoas, né? É muito vivo. E agora eu estou sentindo o que é a internet. Tá? Como é difícil isso, né? Mas depois a gente vai bater um papo, e aí talvez eu consiga me descontrair mais, né? Tá? Então, continuando. Então, uma das primeiras coisas que eu vou falar para vocês é esse ritmo, tá? Do que compõe esse ritmo no dia a dia. Então, assim, não é que eu vou dar as horas, né? Cada família, cada mãe, cada pai, tá? Dependendo, né, se virem juntos, ou se tem mais alguém em casa, um tio, uma avó, mas, principalmente os pais, eles... isso a gente já preconiza na nossa escola, né? Nas orientações para os pais. Então, a importância de cada família colocar horários para o acordar e o dormir, que são as polaridades. A alimentação, né? Quando acordar na mesma hora. Na alimentação, se alimentar na mesma hora, né? Aí ter horários de brincar, ter horários de, se possível hoje, porque já está fazendo isso, dar uma volta lá embaixo, ir lá no playground, se mora no apartamento, ou então se mora em casa, permanecer no jardim, tá? À tarde, fazer um lanche, tá? E depois, a hora do banho, a hora da janta e a hora do sono, tá? Isso é fundamental. E cada família, isso eu acho que já, pelo que eu sei, tá? Em conversas que nós professores já tivemos com os pais da nossa escola, eles já se ajustaram, tá? Foi agora, a gente parou dia 20 de março, então eles já foram se ajustando, tá? E já criando essa rotina familiar, tá? E principalmente para quem trabalha em home office, né? Isso é salutar, porque aí consegue conciliar a vida familiar e a vida do trabalho. Se tenta fazer isso, tá? Então, o ritmo é a primeira coisa do que eu falei, tá? Porque assim você organiza a sua vida e a vida dos teus filhos. E relacionada ao ritmo está o sono, tá? Que é essa vida do dia a dia, tá? Que é dinâmica, que é movimentada, que é multifacetada, para quando chegar à noite, o sono, tá? O sono, para a criança, é fundamental. Dependendo da idade dela, ela tem que ter o número de horas para dormir. E o mais importante é como a criança é encaminhada para o sono. A gente, falando novamente do ambiente, a gente cria o ambiente para a criança entrar no sono. Então, a gente já desliga as luzes, já cria uma meia luz. Eu fazia isso com os meus filhos, tá? E eles tomavam banho, jantavam e já se encaminhavam para o sono.
tá? E isso era feito todo dia. Então, havia esse movimento familiar, as crianças não necessitavam de que eu, né, ficasse chamando e ficasse brigando, tá? E aí, para entrar no sono, a gente levava elas para o sono, tá? Com uma história, com o canto, tá? Eu utilizava o cantle na época, tá? A partir de uma data, assim, né? E eu fazia histórias para os 3. É claro que no meio da história alguém já dormia, tá? E isso embalava o sono deles, tá? E a criança leva para o sono tudo que ela viveu durante o dia, tudo que ela viveu. E lá, se aqui o ritmo aqui da vida, do dia a dia, a gente está em contato com a Terra, lá, no sono, a gente está em contato com essa nossa parte espiritual, tá? A nossa parte física e vital dorme tranquila para se recarregar de novas forças. E a nossa parte espiritual, astral, ela se solta desse corpo e vai para o mundo espiritual. E ao encontro as crianças dos anjos, tá? Desse realimentar-se para um novo dia, tá? Os adultos também acontecem isso, tá? Então, por isso é bem importante o sono também dos adultos, tá? Também a gente não negligenciar a hora de dormir, tá? Isso a gente está construindo a nossa vitalidade para o futuro nosso, tá? E o futuro das crianças. Então, aí eu já vou falar agora da alimentação, tá? A alimentação primeiro a alimentação. Quando a criança vai dormir, isso que eu já, né, vou fazer uma ligação aqui, uma conciliação. Quando a gente vai dormir, antes a gente faz a janta, né? E essa janta, para não recarregar o estômago, né, a gente tem que ser leve, não uma coisa pesada. Tá? Porque aí mesmo que a criança vai ter um sono agitado. Então, por isso que eu já queria entrar na alimentação, tá? A alimentação, claro que uma alimentação orgânica é o indicado, mas a gente vai ter que ver Só um momentinho. Pode entrar, Elisa, tá? A gente vai providenciar, né, o que pode. Quantos menos industrializados, mais saudável será essa alimentação, né? Mais coisas preparadas, prontas, com coisas químicas, né? Menos saudável será. Então, é importante que a gente procure os melhores alimentos. Aqui em Curitiba, a gente está tendo feiras ainda. E elas estão sendo, tá? Bem, assim, muitas pessoas estão participando dessas feiras, sabe? Elas estão cada vez, né? As pessoas estão indo, é claro que mantendo a distância e com máscara. As pessoas das feiras estão com máscara, tá? E luva, e as pessoas que estão ali, os clientes, também estão com máscaras, tá? E tem dado lindos dias aqui em Curitiba. Então, é muito sol, e isso é importante, né? Para a gente ir para fora, é um convite para ir para fora, porém, também é um convite para a gente não, para o vírus, né? Não, ele não aguenta no calor, né? E, então, aí, falando da alimentação, né, agora nós estamos no tempo de resgatar a cozinha. Quanta gente comia fora,
quanta gente fazia tempo, né, que não se dedicava à arte de cozinhar. Então, é uma possibilidade de descobrir coisas, tá? Das crianças auxiliarem também como atividade a alimentação, tá? Eu dar uma tarefa para a criança, para ela me ajudar, como a gente faz nos jardins, tá? Se eu faço um bolo, por exemplo, a criança pode colocar a xícara, né, a farinha, por exemplo, né, ou a aveia, e colocando a quantidade de óleo, a gordura de coco, ela vai colocando ali, auxiliando a mãe, tá? E aí cria uma intimidade e uma confiança que se constrói para hoje e para a vida inteira, tá? E isso eu posso falar, né? Porque isso é algo que eu mantenho até hoje com os meus filhos, tá? A gente fazia muitos biscoitos juntos, para cada época, tá? Mas isso já é uma outra coisa também, que também está aqui, né? Que são a importância das celebrações. Esse alimento aqui, ele não só físico, né? Na verdade, eu queria falar que existem muitas receitas na internet, tá? E aí você vai descobrindo-se como uma cozinheira. Não diga que você, você, né, cozinheira ou cozinheiro, que você não é cozinheiro. Você vai se descobrir fazendo novas coisas. A gente pode, neste novo tempo aqui, né, depois desse tsunami que está acontecendo nas nossas vidas, nessa bronca que a gente está ganhando, de inventar, reinventar-se, reencantar-se novamente. Então, esse alimento, ele não é só físico, tá? Esse alimento, toda vez que eu falo, né, alguma coisa assim, sempre tem o aspecto físico, material, que a gente vê, tá? O aspecto espiritual. E o que você traz para mostrar esse espiritual, que é o anímico, o alimento anímico, tá? Então, aqui, esse alimento também não é anímico. O que a criança, com seus sentidos, está vendo, o que está alimentando ela pelo tato, pelo olhar, pelo que ela escuta, tá? Isso, na verdade, vale para agora e vale para sempre, tá? A gente quer o melhor para os nossos filhos, eu tenho certeza disso, né? Então, eu vou cuidar do que não ter muitos estímulos demasiados, mas o estímulo que eu achar correto para o meu filho, tá? E nesse sentido, a alimentação liga-se com as imagens que a criança vê, que a criança escuta, que a criança presencia, tá? Essas imagens, isso fica guardado como uma memória dentro dela. Pode ser uma memória positiva, como pode ser uma memória negativa, tá? Essas imagens, vamos dizer, ela pode ser até o cheiro, entende? A imagem no sentido de atingir a minha alma com algo que cria nela como uma imagem pictórica, entende? Algo que encanta a minha alma. E aqui também podemos falar da importância, então, da minha palavra, do que a criança escuta as histórias. Eu tenho que ler a história antes para escolhê-la, aquela história ideal para o meu filho. Existe as histórias pedagógicas, que dependendo do que a criança está vivenciando, se ela está com algum problema, eu posso fazer uma história pedagógica, tá? Se ela tem medo, na verdade, o que eu fazia, né? Com os meus alunos, isso. Inventava uma história eu mesma, tá? Todos temos uma capacidade de fazer isso, tá? Resgatando o que a gente tem na nossa infância. Se a gente teve uma infância
essas imagens, tá? O que a gente escutou, o que a gente vivenciou na casa, como imagens, tá? Cor, som, cheiros, histórias, a mãe cozinhando, essas imagens permanecem e nos fortalecem, e elas são a matéria-prima para a gente utilizar agora, neste momento, tá? Por isso que a gente tem que entrar dentro da gente, entrar dentro das nossas memórias, tá? Essa parte que foi vital, que permanece viva em nós, tá? E aí está aqui também, né, as imagens dos contos de fadas, que são um tesouro, um arcabouço de conhecimento, de sabedoria, que a gente dispõe hoje a partir do que foi contado, né, pelos antigos, onde não existia escrita, mas existia essa forma de se reunir em torno do fogão, né, em torno final da noite, e escutar as pessoas mais velhas a contarem. Isso ainda acontece em certas comunidades, hoje, né, aqui, originais, né, existe isso. E eu acho que deve existir ainda uma avó que ainda conta, né, mas isso a gente também pode resgatar isso, né. Então, eu fazia isso no ambiente do quarto, né, com as crianças que dormiam. E estavam para dormir, né? E aí elas levavam para o sono. E o que são os contos de fada? Os contos de fada são a história da humanidade, os desafios que a humanidade enfrentou em forma de imagens. E essas imagens, se você as leva para as crianças que não têm ainda a possibilidade lógica, racional, de enfrentar os seus problemas, as suas crises, a partir desses contos de fadas, a criança consegue assimilar algo que pode, né, facilitar ela neste trabalho de entendimento, mesmo inconsciente, das suas questões, tá? Os contos de fadas, existem muitos, tá? Em todos os povos, e a gente encontra eles em livros, encontra eles na internet, tá? Existe também história, isso a gente faz, essa atividade a gente faz na escola Waldorf, tá? No final do período de aula, tá? A gente continua fazendo isso nas séries seguintes, tá? No primeiro ano, a gente também conta, no primeiro ano do ensino Waldorf, a gente continua contando os contos de fadas, tá? E depois a gente continua contando os outros contos, tá? E para os meus filhos eu contei as histórias do Saci, eu contei as histórias, livros lindos que existem, tá? Eu fui contando as histórias gregas e fui resgatando um monte de histórias que eram muito importantes, tá? Isso tudo é alimento, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer, uma atividade do dia, é pegar um livro e fazer como uma novela, dependendo da idade da criança, mas que a cada dia a gente conta um pedaço do livro. E se a criança já sabe ler, ela pode também auxiliar, né, nessa leitura, tá? E fica sendo uma novela que a gente inventa. Quando a gente tem um livro, a gente não tem as imagens prontas. Então, a gente cria ricamente toda umas imagens, um filme dentro da nossa mente sobre aquela história. Quem já não leu o livro e já vivenciou isso? E depois, quando viu o filme, aquilo não era tão rico como o livro que você leu, né? De modo geral é assim, mas é claro que existem exceções, porque hoje, né, os filmes estão muito ricos, né? Então, é muito melhor ler um conto de fada ou contar, se você tem essa habilidade de memorizar, do que ver na TV, tá? Porque aí as imagens estarão prontas. E aí você vai empobrecer a possibilidade da criança imaginar
tá? Criar as suas próprias imagens. Tá, então alimento e imagem. Agora, nós vamos, como eu falei de celebração, tá? Para mim, a vida é uma celebração. Cada dia é um milagre. A gente continuar vivo é um milagre. Tá? A gente morrer também é uma celebração. Tá? Quando a gente entende a vida, o ser humano, como uma entidade de corpo, alma e espírito, a gente celebra. Tá? Se vocês lembrem, até hoje existe um movimento de retornar aos ritos, de retornar às celebrações. Até, por exemplo, agora me lembrei do Dragon Dream, uma das 4 passos, o último é celebrar. Celebrar aquilo que você já conseguiu fazer, entende? Então, a cada passo novo nosso, a cada nova conquista, o importante é celebrar. Tá? A gente não celebra o novo ano de vida da criança, né, que é tão importante, né, porque é a chegada dela na Terra. Então, essa celebração que eu falo, é celebração do viver, de estar alegre, do prazer de se encontrar. Então, isso é sempre celebrar, né? Por isso que, para mim, cada refeição pode ser um celebrar, tá? A gente pode, em cada refeição, na hora do alimento, tá? A gente também fazer uma oração, tá? Existe muitas orações dentro do universo da pedagogia Waldorf, tá? E isso está na internet, tá? Então, é muito lindo, tá? As crianças fazem na escola e levam isso como uma reverência ao alimento da terra. E ao sol também, né? Ao cosmo, que também participa dessa feitura desse alimento, tá? Então, a gente pode agradecer as pessoas, a gratidão por ter este alimento, esta possibilidade de estar aqui na Terra, tá? E de estar com os familiares, com quem a gente possa estar, e ali fazendo o compartilhar do pão, o compartilhar do alimento, tá? Então, as celebrações são muito importantes. Muitas pessoas, nós, professoras, né, em todas as escolas Waldorf, enviamos muitas propostas, porque aí a gente já estava, né, no isolamento, né, social. Então, a gente enviou várias propostas do que fazer com as crianças. E a gente teve retorno disso, tá? Como foi vivenciar a celebração da Páscoa com as crianças? Antes, né, o advir, né, antes, a preparação, e depois também a Páscoa em si, tá? E foram vivências muito lindas, tá? E o preparo, então, eu tenho um depoimento de uma mãe que ela estava tão presente no pintar os ovos com a criança e com preparar o ninho do coelho, e que até hoje, sabe, ele está vivenciando isso, sabe, porque a criança, ela fica com aquilo na alma, e aquilo é tão importante, a mãe estava tão íntima, né, com a criança, e a mãe, na verdade, tinha essa experiência já na vida dela, que ela resgatou, né, e era tão vivo isso para ela, dentro da alma dela, que a criança manteve isso, tá, e mantém até hoje. A cestinha, né, sabe, ele deixa ali como uma lembrança, tá, uma imagem que fica de enriquecimento, de riqueza interna, tá? Tudo isso constrói a gente, tá, gente? Nos deixa mais fortes, nos deixa mais seguros e mais confiantes na vida, tá? E no porvir. Tá? Então, é por isso é importante a celebração, tá? Diária, tá? Aqui em casa a gente sempre faz o verso, tá? Às vezes a gente fica em silêncio, cada um tempinho,
tá? Nós somos duas adultas, eu e minha filha, que antes chegou, e a gente sempre faz, né, na hora de beber a água, a gente sempre, né, faz né, viva a vida, né, e se saúde, né, e se saluta, e se saúda. Tá. Então, agora, a celebração está ligada com o afeto. Tá? Bom, que celebrações importantes você teve na tua vida? São aquelas que tiveram marcas afetuosas. Agora me veio uma coisa, por exemplo. Tá? Todo o ano Natal, Waldorf, eu gosto de cantar Noite Feliz. Por quê? Porque eu tinha o meu tio, que toda vez a gente fazia junto, né, a celebração do Natal, ele cantava Noite Feliz. E aquilo é como eu tinha uma afeição muito grande por esse tio. Né? E aquilo lembrava de mim, entende? Então, aquilo enriquece a nossa alma, deixa, assim, um preenchimento, um permear de tranquilidade, de paz, de sossego, de pertencimento, de estar, entende, no lugar certo, né, né, e outra coisa, então, estou falando, né, da minha mãe e do meu pai estarem ali comigo. Eu acho que o que mais as crianças aproveitaram nesse isolamento, nessa situação, é estar com o pai e a mãe. Eles terem o pai e a mãe todinho para elas, pelo menos em momentos. E estar todinho quer dizer presença qualitativa, tá? Então, esse afeto é isso, estar presente junto com a criança, tá? E estar presente é como celebrar dessa vida que se faz junto, tá? Esse amor que cresce, né, e se fortalece e aprofunda, tá? Isso é importante para todas as relações que eu tiver na minha vida. Que eu vou querer criar raízes, que eu vou querer aprofundar. Que eu não vou aceitar nenhuma relação superficial para mim. Porque eu tive relações fecundas, eu tive relações profundas, com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, entende? Com meu tio, com a minha avó. Isso vai me dar uma direção, como eu vou me relacionar com as pessoas. Tá? Então, celebração e afeto. Tá? Agora, eu vou falar de uma coisa das mais importantes, que todo adulto também poderia praticar, né? Principalmente agora, que é o brincar. O brincar, a gente sair do sério, a gente levar a vida com humor. Isso é para nós, tá? Eu acho que isso a gente aprende principalmente com as crianças, tá? Como a gente gosta daquele companheiro, daquele, né, nosso colega de trabalho, que é jovial, que vive brincando. Eu adoro brincar, tá, gente? Eu adoro brincar. Agora eu estou um pouco mais séria, que é um pouco da parte do meu pai, assim, mas eu adoro brincar, tá? O que a vida seria sem a gente brincar? E talvez eu aprendi isso brincando em casa, tá? E talvez os meus filhos aprenderam isso também comigo. O afeto, o brincar. Microfone. Então, o brincar. É claro que aqui é para criança, né? Mas se eu não dou importância ao meu brincar, como é que eu vou dar importância ao brincar do meu filho? Tá? Brincar é a atividade mais séria de uma criança pequena, gente. Ela se está toda, inteira no brincar. Tá? Por isso que às vezes é difícil tirar ela dali, né? Por isso que se você tem um ritmo é mais fácil, porque ela entra no movimento. Tá? De arrumar os brinquedos e depois ou então deixar por um momento para fazer o que a mãe ou o pai, né, ou a avó está pedindo, tá? Ou a tia. E, então, a criança se envolve naquele brincar. A gente tem experiências lindas
tá? Das crianças montando, tá? Várias cabanas, vários castelos, tá? Toda uma história, um teatro, tá? Claro que isso depende da idade, tá? Mas ela se entrega ao brincar. E quanto menor a criança, qualquer coisa para ela é o brinquedo. Qualquer coisa, tá? Uma folhinha, tá? Na rua, então, ela se entretém. E isto facilita também, facilita não seria bem a palavra, mas possibilita ela ter uma criatividade, uma possibilidade, várias possibilidades de criar com o pouco que ela tem, tá? Nesse sentido, às vezes, as crianças que menos brinquedos têm, elas têm a possibilidade de criar mais do que muitos brinquedos, né? Quando tem muitos brinquedos. Porque qualquer coisa para ela, uma folha de papel, pode virar um avião, pode virar um barco, né? Ou pode virar uma bolinha, né? Então, a gente pode, né, criar, e esse criar vai para a vida adulta, tá? Porque ela tem um espaço interno dela que cria, né? E, olha, gente, eu tenho tantos exemplos de meus alunos, assim, que têm uma capacidade grande, e essa criatividade, ela vai para a fala. E depois da fala, ela vai para a escrita, ela vai para o pensar. Então, vocês imaginem, entende? E a capacidade, então, de resolver problemas. Então, a importância do brincar é fundamental para a vida adulta, tá? Além desse humor, desse divertimento, tá? Familiar, aí eu convido vocês também a brincar com os filhos, mas também possibilitar o brincar livre, porque o brincar livre é essa oportunidade de criar, que eu estou falando para vocês, tá? E o brincar, não dá para realmente brincar todo o tempo, tem a hora de comer, como eu falei, né? Então, por isso existem os limites, existe o ritmo, existem os limites, tá? Que o pai e a mãe podem dar, tá? Por exemplo, uma amiga minha me falou que o filho dela, ela queria que ele desenhasse, tá? Que era uma atividade, né? E, entre outras, que você pode dar para o teu filho, né? E aí, ela deu uma folha para a criança brincar, mas ele não queria brincar, ele não queria desenhar, aliás, desenhar. E ele não queria desenhar. Então, ele pegava o lápis e queria desenhar no tapete. O tapete até que ela deixou. De repente, ele quis desenhar na parede. Então, o que ela pensou? Neste momento, né, que estamos em casa, ela permitiu que ele desenhasse na parede do quarto, tá? Mas com a condição, né, depois, né, que ele queria pintar em outra parede, né, porque ele é pequeno, ele tem 2 anos para 3, e ela disse, não, você não vai, ou ele tem 3 anos, pode ser que ele tenha 3 anos, você não vai pintar na parede do quarto da mamãe, na sala, é só aqui, tá? E ele obedeceu, tá? É claro que, vez por outra, ele quer pintar em outro lugar, mas ela deu esse limite. Mas o limite só é dado quando você, pai e mãe, professor, no caso, educador também, tá? Tem essa segurança interna. Essa segurança que te foi dada também pelo teu pai e pela tua mãe. Educação, sim, é dizer sim e é dizer não, tá? É dar os limites. E como adulto, é nós que devemos decidir, tá? A gente solta as rédeas, a gente também faz o que a criança quer, muito embora este querer, às vezes, não tenha um propósito, assim, né, de força intelectual, né, como um propósito, mas tem uma força de um querer, né, que, às vezes, você tem que trabalhar, né, e não é porque ela esperneia, sapateia, chora, porque quanto mais você cede, mais ela vai fazer isso, né? Eu garanto para vocês, os meus filhos não faziam isso. Porque, uma vez feito, não fariam mais isso. Porque não era não. Tá? Então, mas isso, existe essa flexibilidade, mas essa firmeza interna, essa segurança é necessária, tá?
E a criança, quando você tem essa segurança, tá? Você, até não chegar no irritar, né? Mas essa segurança, ela dá uma segurança também para a criança, tá? De que se você sabe o que está fazendo, ela vai sentir isso, tá? E se ela esperneia aquela hora ali, depois ela vem e diz, mamãe, eu te amo. E a mamãe também diz, eu te amo. Porque não é por uma briga, né, que a gente vai deixar de se amar, nunca, né? Hoje em dia os pais estão falando muito com os filhos, né? E mostrando muito afeto, né? Então, essa reconciliação, ela é rápida, a criança esquece, né? O que acontece, né? Ela nos perdoa, né? Sempre. A gente pode aprender muito com a criança nesse perdão. Bom, então, esses limites importantes, tá? Mas depende do adulto, principalmente, tá? De como, e isso é base, gente, não é só para agora que estamos nesse período de quarentena, que não é nem quarentena, né? Porque tem muita gente trabalhando, mas é de estar com os nossos filhos, tá? E dar um tempo qualitativo para eles, tá? E de inventar, reinventar, reencantar-se com essa relação. O mundo não será mais o mesmo. Nas relações não serão mais as mesmas. Nós temos que aprender com isso, tá? Muitas consciências estão se abrindo. É claro que não vai ser uma reviravolta, né? Mas, assim, a gente espera, né? Que muita coisa mude, que novos paradigmas surjam e que a gente consiga criar novas soluções para a educação, novas soluções para o relacionamento entre as pessoas, tá? Que a gente consiga ser mais pacífico, tá? Então, eu sou sempre equilibrada? Não, gente, eu não sou sempre equilibrada, tá? Também perco, e eu acho que vocês também estão perdendo. Eu recebo, né, de mães assim, eu tô maluca, tarefa da escola, da criança, né, e depois ainda tem que ir no trabalho, olha, eu tô me perdendo, por isso que respire, né? Inspire, respire. Porque realmente eu acho que não deve ser fácil. Então a gente também tem que ser amoroso com a gente próprio, tá? A gente tem que se perdoar, e a gente não dá conta de tudo e a gente não tem resposta para tudo, tá? Mas o importante é que depois a gente se restabelece, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, tá, eu falei tudo sobre um pouco disso, né? Então talvez tenha algumas perguntas no chat, né? E aí eu queria ver as perguntas, porque eu queria... Olha, a primeira pergunta que eu vi aqui, na verdade, gente, eu não tenho, assim, muitas críticas, sabe? As coisas, assim, eu leio. E se eu acho aquilo bonito para os meus filhos, desculpa, a pergunta os livros do Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, são indicados para usar como novelas para as crianças maiores de 6 anos? Olha, eu acho que sim, tá? A gente fazia isso, tá? Assim, eu trouxe livros, porque quem mais escreve sobre, por exemplo, o Saci, que é, né, um duende, que é um ser elemental da nossa cultura aqui, né? Do nosso universo natural. Então, eu acho importante a gente sim contar, tá? Então, aqui outra pergunta. O que fazer quando a bagunça dos nossos filhos se esparrama por toda a casa? Gente, é até bonito de ver, né? Mas assim, ela brincou com tudo isso? Eu acho que ela poderia ter brincado com né? Porque isso também acontece no jardim, tá? Uma vez eu deixei, outra vez eu deixei, tá? E aí a terceira vez eu disse não. É claro que às vezes a criança precisa, porque a vida dela está tão bagunçada, que ela precisa esparramar. Por isso mesmo é importante que a gente ajude ela a organizar. Mas ela tem que participar desta bagunça. Certo, Larissa? Aí pede ajuda. A Clarice, no caso ali, que foi minha aluna, pode ajudar. Ela é boa nisso. Ela sabe arrumar, tá? Mas se você estar junto, porque se a criança está com essa vida bagunçada, né? Porque ela não está mais entendendo nada, né? A mãe trabalhando, o pai trabalhando, ela vai um dia para a avó, né? Dependendo, né?
mesmo que a avó tenha idade, mas se é necessário, né? Ela fica assim, sabe, um pouco, né? E às vezes eles bagunçam mesmo, né? Então, o ideal é brincar, né? Mas tem que arrumar, tá? Tem que arrumar, porque isso faz parte da organização, tá? Da organização da nossa vida. E depois, né, até tem um verso, né? Organize as gavetas, organize os teus armários, é uma possibilidade neste tempo, né? Mas a gente tem que aprender a organizar, sim. Valdemar, eu creio que quando passa pelo vivo, tá? Ele fala que o Monteiro Lobato é intelectual demais para crianças. Bom, isso o pai pode ler e tirar as suas próprias conclusões. Mas, Valdemar, para mim, quando algo está vivo em mim, entendeu? Eu passo aquilo para as crianças de uma forma diferente do que está no livro. Porque eu torno vivo o conteúdo, tá? E isso é importante. Tudo que está no livro é morto, mas quando eu leio, eu vivo aquilo, tá? Então, é essa a diferença, tá? Mas eu acho que cada um pode ler, eu podia reler também, porque eu não sei quando eu passei isso para os meus filhos, mas assim, eu não me lembro agora, né? Mas eu acho que é importante o pai ler e ter a sua própria conclusão, se é intelectual ou não, tá? Alguém vai estar se despedindo, tá? Então ela está falando aqui do pequeno. O pequeno de 2 anos está bagunçando tudo, tá? Eu acho que tem que começar com ele, tá? Com as crianças pequenas, é dia a dia, tá? É algo que gradualmente a criança vai processando. Então, primeiro, é assim que acontece, tá? A gente tem maternal no nosso jardim, tá? E a professora tem uma paciência, bom, eu acho que ela é uma das melhores materneiras do mundo, tá? Ela vai cantando, as crianças vão desarrumando, e ela vai arrumando, e isso, os primeiros dias, né, de aula, o primeiro mês, é assim, aí a criança vai participando daquilo, entende? E já vai tendo outra atividade, aí a criança vai entrando. Então, eu acho que chega uma hora que a gente tem que ir arrumando, e a criança vai imitando, já que a criança, quando é pequena, ela é um ser imitativo, tá? E ela imita, ela aprende a falar imitando a gente, tá? Então, é importante por isso que é importante a gente falar bonito, né? Quanto mais arte a gente traz para a nossa vida, e isso pode ser qualificado como, em vez de a gente fazer as coisas perfeitas, elas não precisam ser perfeitas, mas elas precisam ser bonitas, né? Elas precisam ter a arte de fazer aquilo, tá? Eu acho que um dia, quando a gente vai ser seu mestre na vida, quando a gente conseguir colocar arte na nossa vida inteira, tá? No nosso pentear cabelo, no nosso escovar os dentes, no nosso se vestir, tá? No nosso pôr a mesa, no nosso cozinhar, antes que a nossa vida seja uma arte. Isso para mim, a grande espiritualidade. A arte, para mim, realmente é filha da alma, filha do espírito. E a gente aprenderia muito com a arte se a gente trouxesse ela mais para a nossa casa, sabe? Para nossas escolas hoje, tá? A arte, ela embelezaria o mundo, ela enriqueceria hoje as salas de aula, tá? Não só na pedagogia Waldorf, a gente utiliza muito, né? Porque a criança, por exemplo, no segundo setênio, é puro sentido. Então, ela precisa desse alimento, tá? De cor, de luz, de som, sabe? Né? E luz como cor. E da voz humana também, né? Ela precisa desse calor que a arte pode trazer, tá? Como um embelezamento da nossa vida. Eu acho que... tá, a Carla está falando, mas dos hábitos, certo. Eu acho que, não sei se tem mais perguntas.
A pergunta é se haverá uma apresentação posterior desse vídeo, né? Está sendo gravado, creio. E aí a gente disponibiliza, sim, o link. Vai ser mandado por e-mail. Beth, diga. Ali em cima tinha uma pergunta, agora não sei se eu não prestei atenção, se você já respondeu. Pode falar sobre o brincar dentro e o brincar fora, conduzido habilidosamente? Você já falou essa? Agora eu daria algumas sugestões de brincadeiras, tá? Certo. E aí eu gostaria de abrir o microfone, mas assim, a hora, né? Eu vou dar umas sugestões rápidas, tá? Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu acho que eu já falei umas coisas mais importantes, tá? Então, agora, eu tenho muitas. Eu, por exemplo, né, como eu fui na casa do meu filho, eu vi algumas sugestões. Por exemplo, a amarelinha, que muitos de vocês sabem, que a gente pode desenhar em qualquer chão de um cômodo, né, da nossa casa, para as crianças brincarem. Agora é uma parte bem gostosa, tá? Então, a gente pode dizer, botar a mão na massa, né? A gente pode fazer, dependendo da idade da criança, tá? Mas a cozinha, já falei, né? Cozinhar junto, né? Pode até fazer arrumar a cama, dependendo da idade da criança, tá? Mas algumas pequenas tarefas podem ajudar, sim. As crianças amam ajudar, né? A mãe, né? A varrer a cozinha depois do almoço, a ajudar a lavar a louça, a enxugar a louça, né? Eu acho que a criança faz isso de bom prazer, tá? Às vezes ela diz que não, tá? Mas fazer um bolo, tá? Então, quem consegue pode fazer pulseiras, colares, aí tem que ter o material, né? Mas hoje, algumas lojas estão abertas, tá, gente? Tá? Pode fazer pintura, colagem, tá? Criar brinquedos, criar brincadeiras, tá? Uma coisa que o meu filho fez, ele colocou um papel craft de uma ponta até a outra ponta da parede, tá? E grudou com fita crepe, e ali as crianças podem desenhar com giz de cera, tá? Vamos ver aqui, tá? Bom, as crianças podem imitar vários bichos, tá? Podemos brincar de o que é. Bom, isso é tão bom isso, a criança se cobrir com alguma coisa, é o que elas mais adoram fazer no jardim, tá? Isso é uma cabana, fazer uma cabana, tá? Com os meus filhos, que a gente tinha um beliche, a nossa casa, quando a gente se mudou para Curitiba, era muito pequena, a gente fazia cabana direto, tá? A gente fez até 2 panos, a gente foi juntando 2 sacos, né, aqueles sacos que a gente faz pano de prato, e aí o pai dos meus filhos a gente tingiu assim, né, com tinta, e aí eles brincavam, aqueles panos eram para eles brincar, mas na falta use lençóis, use cobertos, tá? É uma maravilha, gente, fazer pão, fazer pizza, tá? Eu acho que a criança vai gostar pro resto da vida de cozinhar. As crianças que estão já para ir para o primeiro ano, né, elas que já têm já está com domínio nas perninhas, né, nos membros inferiores, né, elas já podem pular corda em determinada hora, né, elas adoram. E as crianças menorzinhas, a gente pendura uma corda na parede, né, uma corda numa cadeira, né, e segura a outra e as crianças podem pular, né, as crianças menorzinhas, né? Você faz uma cobrinha, elas pulam, é sempre um divertimento. Também, o meu filho já fez caçar o tesouro, tá? As crianças amam lá no jardim brincar de esconde-esconde. Depois da festa do aniversário, eu sempre digo para escolher uma brincadeira, tá? E uma das brincadeiras é o esconde-esconde. O esconde-esconde para as crianças, gente. Certo, Elaine? Obrigada pela participação. O esconde-esconde para as crianças não é um esconde-esconde assim, totalmente, sabe? É uma coisa assim, é só na sala, tá? Então, só tem aquele ambiente. Então, elas vão tendo que criar uma possibilidade que não é tão assim, difícil, né, de achar, né? Outra brincadeira que eu faço com as crianças, mas aí tem mais, tá? Eu brinco do caçador, né? Que aí vem para procurar o
o gatinho, tá? E ele ia e a criança tem que descobrir quem é que está escondido ali, mas aí precisaria mais pessoas, tá? Outra coisa que eu fiz quando fui lá com a minha neta mais velha, que vai fazer 6 anos essa semana, a gente chupou um sorvete de melancia, que a mãe dela fez, e aí sobrou, né, o palitinho. O palitinho é aqueles que você utiliza. E aí eu botei na orelha e disse para ela procurar, tá? E assim, girou, eu fui inventando, sabe? Colocando dentro do sapato, mas assim, ali, eu não saí daquele lugar ali, só que eu deixava nele aparente, porque ela tem só 5 anos. Então, tinha que fazer, né, não tem algo assim, a criança maior já pode fazer algo mais esconder, né? Algo mais, um determinado espaço, tá? Outra coisa que ela quis ver quando eu estava lá, as fotos. Ela quis ver os álbuns das fotos, tá? Eles têm álbuns de foto, eles mandaram imprimir, tá? Então, ela ficou vendo os álbuns, assim. Jogo de quebra... Eu também fiz quebra-cabeça com ela, tá? Eu adoro fazer quebra-cabeça, adoro. Só que ela tem uma facilidade grande. Jogos de memória, ela tem facilidade muito grande de achar, assim. Mas, esse eram poucas peças, né? Mas com crianças maiores, aqueles puzzles, né? Eu, na verdade, adoro. Né? A gente tinha até uma tábua, e eu fiz a Santa Ceia, né? Fiz um castelo. Aí, eu adoro isso, né? Porque aí não precisa fazer no mesmo dia. Mas você tem uma atividade para mais dias. Se vocês puderem ter essa possibilidade, olha, eu adoro fazer isso. Outra coisa é fazer um piquenique. Na varanda, na sala, mudar o ambiente, sabe, onde a gente almoça, tá? Botar uma toalha bonita, né? E botar flores e enfeitar ali, né? Para fazer a refeição, tá? É um piquenique novo, um piquenique em casa, tá? Se tem plantas em casa, se é jardim, pode cuidar do jardim, né? Mas trazer a criança, incentivá-la, tá? Eu, na verdade, hoje, eu não fui incentivada a criar planta aqui, eu já estou com jardim, porque a minha filha adora, tá? Um jardim que eu estou cheio de planta. Hoje mesmo ela foi ali na floricultura comprar mais uma planta. Tá? Para enfeitar aqui o nosso hall, porque eu moro em apartamento. Tá? Outra coisa que a minha nora vive inventando coisas. Ela fez massinha caseira, tá? As crianças adoraram, tá? Adoraram essa massinha. Depois ela enrijece, fica dura, então é uma coisa muito boa, tá? E eu teria algumas sugestões agora para as crianças maiores, os adolescentes. Tá? Porque eu li um artigo vamos ver se eu tenho aqui. Eu li um artigo de um psicopedagogo italiano, que ele critica essas aulas remotas, tá? Gente, eu acho que se eu fosse aluno, eu ia querer esse contato com o meu professor, tá? Então, depende muito de como está sendo levada essas aulas, né? Que eu acho que elas são meio assim, muito sem riqueza, né? Então, isso realmente, sou de acordo com ele, né? É muito mais, ele fala que as disciplinas a gente pode aprender em casa, tá? Matemática, química, física, tá? A gente pode aprender em casa, português, tá? Mas eu acho importante esse contato com a escola, sabe? De alguma forma. E para manter esse relacionamento, tá? Esse cultivo, esse vínculo, tá? Só tem que ser mais criativo, eu diria, tá? Mais criativo e também não quantitativo, qualitativo, tá? E aí eu acho, o importante seria que o professor entrasse em contato com a criança, tá? Eu acho que é bom isso, um telefonema, tá? Entrar em contato com ela, porque é tão bom assim quando a gente escuta a voz do nosso professor querido, tá? E perguntar como é que está a coisa, e não exigir tanto da criança que ela faça, tá? Uma das coisas que deixam os pais loucos é essa demanda muito grande, né, de fazer muitas atividades para cumprir um currículo. Gente, para quê, entende? Entra por aqui, sai por aqui. A gente só preserva em nós aquilo que a gente aprende realmente, entende? Que passa daqui para cá,
entende? E entra em nós, entende? Como digerido. Isso é saudável, né? Por isso que as escolas Waldorf não têm essa... tem as épocas, né? E que dá um tempo suficiente para a criança assimilar, né? Digerir, esquecer, para depois recordar novamente. Vamos ver aqui. Adolescentes, eu brincava de uma brincadeira que eu adoro, que a gente ainda brinca, que chama tibita, tá? Isso é mais para os maiores, tá? O que é tibita? Tibita é a possibilidade de você inventar um verbo, tá? Você tem um verbo na cabeça, né? E, por exemplo, é um verbo mais fácil, assim, para mostrar para vocês. Beijar, beijar. Aí você começa a perguntar para as pessoas, você tibita sempre? Aí a pessoa diz sim ou não, né? Alguma coisa assim, né? Não vai, dependendo da idade da criança, você tem que dar uma dica, mas senão você só fica no sim ou não, tá? O trabalho de mímica, inventar-se os livros que a criança leu, né? Ou animais, aí você tem que fazer a mímica para a criança aprender, tá? Existem vários... O imagem e ação é bem bom para as crianças maiores brincarem, tá? A possibilidade desse período de costurar, bordar, tá? Tricotar, fazer crochear. Então, assim, é grande, tá? É sempre uma possibilidade da criança fazer. E ter início, meio e fim, tá? A coisa, não deixar assim, sabe? Por isso que tem que fazer talvez coisas pequenas, mas para dar um estímulo para ela querer continuar. Se ela quiser costurar alguma coisa, mesmo que seja manualmente, tá? Eu acho que é bem saudável, tá? Bem bom. E tem aquela ideia, né? De ler em conjunto, na família. Isso eu achei uma boa ideia. Tem aquela brincadeira do stop, tem a brincadeira da forca, tá? E a brincadeira... Aí tem a possibilidade de inventar. Brincadeiras, tá? Agora, na verdade, teria mais brincadeiras assim, né? E por isso eu vou abrir para mais pessoas poderem o microfone abrir. Quero ver aqui se tem alguma pergunta. Aqui, ó. Quando a criança mais velha, o próprio Beth está fazendo essa pergunta, né? Tem medo do vírus, de perder os avós ou os pais. Eu acho que a gente tem que acalmar a criança, entendeu? Né? O que eu faria, né? Primeiro que eu rezaria pelo meu pai e pela minha avó, porque talvez eles não estejam tendo esse contato, né? Porque é importante que a avó e a avó, mesmo se não estão tendo contato assim físico com a criança, que ligue, que diga que está bem, para a criança se acalmar, tá? E talvez esse vírus tirar tanta... que se a gente fica em casa, o vírus adquire força, né? Mas eu acho assim, por isso que é importante sair e mostrar à criança que com os cuidados, né, que é uma gripe, né? E que já teve essa gripe em outros tempos. Em 2009, por exemplo, quando teve H1N1, já teve isso. E a gente passou por isso, tá? Então, por essa vez, a gente nem vai passar. Mas, assim, a gente tem que acalmar o coração da criança, tá? Principalmente rezando com ela, tá? E dizendo que os avós estão bem, que eles comem bem, sabe? Que eles estão em casa, que eles estão se cuidando, tá? Eles estão cuidando da saúde, tá? E que não vão pegar. E criar essa confiança na criança, tá? A confiança é uma base que o pai e a mãe têm que ter, tá? Que tudo está bem. E passar essa calma para a criança. Primeiro você tem que estar com essa calma, tá? E aí, rezar pelo avô e pela avó também, tá? Rezar pelas pessoas que morreram também, eu acho importante, tá? Rezar pelos médicos que estão fazendo todo o trabalho possível, tá? Se conectar com além da nossa casa,
E tem tantas pessoas, por exemplo, tem muitas pessoas que tiveram que voltar a trabalhar. E aí, com quem que ficou os filhos? Ficaram com os avós, entende? E essa é a situação que está aí. E é porque as escolas não voltaram, né? Como as escolas, tem muitas escolas que têm um grande número de alunos, então é aglomeração. Então, aqui o governador do Paraná, né, ele, né, ainda nós estamos com uma previsão para agosto, né? Eu espero que seja antes, mas a gente vai ter que muito aprender ainda, né? O H1N1 também foi uma crise forte, né? E eu acredito cada vez mais que a gente vai encontrar outros meios, outras possibilidades de se imunizar, né? Quanto mais. Por isso a gente também tem que sair um pouco para fora, né? Porque dizem os especialistas, né, médicos, que todo mundo vai ter que se imunizar desse, assim como a gente se imunizou com H1N1. Então vai passar, mas a gente vai ser mais assintomático, né? Então, a gente não tem que criar tanto, talvez, um monstro, né? Mas um perigo de cuidados vitais para a saúde. Espero que eu tenha respondido. E agora eu queria abrir os microfones. As pessoas já foram embora, tá? Vamos abrir o microfone? Para alguém falar as experiências, Beth. Alguém gostaria? O Valdemar está aí ainda? Pode falar alguma coisa também, Valdemar. Beth, o Valdemar não está aí. Mas... Uma das coisas que eu gostaria de fazer, falar para vocês, gente, é sobre as telas. A indicação da pedagogia Waldorf é que as telas, elas são prejudiciais, tá? Quanto ao comportamento da criança, quanto à incisão, né, de luz sobre elas, mas principalmente eu quero falar sobre essa inatividade da criança diante das telas, tá? Eu, por exemplo, eu tive um depoimento de uma mãe que tentou botar, por causa dessa, né, por causa dos estudos, essa dificuldade da criança de... quando ela estava vendo, ela colocou a dificuldade da mãe de estar com 3 filhos, aí ela tentou colocar a criança em frente ao desenho, mas isso foi tão prejudicial, tá? Para a criança ficou tão agitada, tá? Depois, ela viu que não foi bom, né? Porque ele não tem esse hábito. Então, o que acontece? Porque ele é uma criança muito ativa. Ele é ativo internamente, ele sabe criar. E aquela atitude passiva e de não conseguir interagir, de não te dar essa liberdade, né? Mas te deixar ali meio se esfriando, endurecendo, né? Isso faz com que as crianças não sejam positivas, tá? A criança que é puro movimento, que é puro já se levanta querendo brincar, querendo fazer alguma coisa, querendo se querer, ir avante, né? Ela sai do carro, por exemplo, em algum lugar, já sai, né? Sai da cadeirinha, já quer sair e ir avante, né? Porque ela tem essa mobilidade intrínseca, né? Essa força criativa, essa força de movimentar-se. E quando vai 4 anos, 5 anos, já vai criando esse mundo interno, né? E essa criatividade, essa fantasia que embota a TV, tá? Eu sei que está acontecendo, gente, eu não vou ser hipócrita, né? E ver, na minha casa não tinha isso, tá? Assim, depois que a gente foi tendo isso. Mas, assim, pelo menos diminuir, eu diria, tá? A indicação sempre das professoras Waldorf é que seja sempre pelo vivo, tá? E que a criança entenda aquilo que está acontecendo com ela, tá? E não que ela não entenda. Mas eu sei que, às vezes, umas mães me disseram, eu não estou conseguindo, Elizabeth, eu não estou conseguindo. Então, eu acho que a gente tem que ser razoável, tá? E cada família vê o que pode fazer, tá? A nossa indicação é essa, de ter muito cuidado com as telas, tá? De não empobrecer. E também, depois da criança, toda aquela atividade, ela vai colocar onde? Alguém quer falar? Eu gostaria, Beth, agradecer. Quem é você?
A Zuleika que está falando. Oi, Zuleika! Obrigada por estar presente. Gratidão pelas suas explicações, sempre muito tranquila e de uma firmeza muito forte. E vivências também. Eu recebi um e-mail de uma amiga minha que diz assim, tudo a ver com aquilo que você colocou. Deixa eu ver agora se eu vou localizar de novo, porque fugiu. A gente aguarda. Minuto. Então, vamos lá. Eu tinha colocado aqui e acabei com essa... Então, é assim. E se as crianças perderem o ano escolar? E se, em vez de aprender matemática, aprenderem a cozinhar e também a costurar algumas roupinhas para as bonecas, ajudar na limpeza, a cultivar uma horta no quintal? Se aprenderem a cantar músicas que seus avós lhes ensinam, ou os seus irmãos mais velhos, se aprenderem a cuidar dos seus animaizinhos de estimação e também a dar banho neles, e se desenvolverem a sua imaginação e pintarem um lindo quadro, e se aprenderem a ser mais responsáveis e conectados com toda a família em sua casa, e se nós os ensinarmos a serem boas pessoas, melhores do que nós, infelizmente, não somos, e se aprenderem e souberem que estando juntos e saudáveis é muito melhor do que ter o último celular da moda, talvez isso nos falta. E se eles aprenderem, talvez não perdermos um ano, mas ganharmos um tremendo futuro. Foi a Casa da Árvore quem me mandou. Obrigada, Gratidão, gratidão, Beth. Gratidão por todas as suas colocações. Eu ia colocar alguma coisa semelhante, eu acho que o que você colocou também alimenta a nossa alma, né? Como um verso. Então, eu acho que a gente poderia encerrar, né? Ou, se alguém quisesse falar mais alguma coisa, tá? Eu ainda acho que a gente não vai perder o ano escolar, tá? Na verdade, a gente vai continuar. Agora, os países europeus talvez sim, porque eles começam, né? Eles terminam agora em junho. Então, talvez sim, mas nós não. Nós ainda, eu acho que a gente vai conseguir. Não vai ter possibilidade de talvez 800 horas, que não é mais 200 dias letivos, mas eu acho que a gente vai conseguir. Vai conseguir estar com as crianças novamente. Olha, as saudades são grandes. Saudade de estar ativo na escola, ainda mais com tudo que a gente se reviu, né? E a gente quer se encantar de novo com elas. Com certeza. E nós nos encantamos com você hoje. Ai, obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Beth, muito obrigada. Então, eu gostaria de falar um pouquinho agora em nome do Instituto novamente, para a gente encerrar, né, esse momento aí. Foi muito importante o que você falou, e de uma forma, assim, tão gostosa, tão, assim, íntima, né, contando suas histórias. Então, te agradeço bastante. Queria contar para todo mundo, você quer falar alguma coisa? Beth, você não quer você se colocar na tela agora? Eu não estou aparecendo ainda aí? Não. Está aberto aí. Talvez eu tenha... O meu vídeo está aberto, algumas pessoas estão me vendo já. Tá. Talvez a tua está fixada, tua tela está fixada. Exato. Eu vou ver se então, eu gostaria de falar para todos que o Instituto vai continuar ao menos mais 2 segundas-feiras, né? Vamos ver se tivermos pessoas que queiram continuar falando toda segunda-feira, mas para o dia 4 e dia 11 nós já temos 2 pessoas. Todo mundo que se inscreveu através do link do Simpla vai receber um e-mail com os próximos temas e com os convites também para participar. O próximo tema vai ser a saúde psicológica, pela psicóloga Helenice Saporsky, e no outro vai ser a doutora Ana Cristina Lemos, que vai falar sobre a vida e a liberdade, uma coisa assim.
Eu já falo para vocês. Vida e liberdade em tempos de pandemia. É um tema aí para a gente refletir bastante sobre esse momento. Consultem nosso site, coloquem seu e-mail lá para participar do nosso mailing, institutorudolfsteiner.org.br, e vocês vão receber o vídeo, né, pelo link do Simpla também, então vão poder assistir novamente ou passar para os amigos. E o Instituto está aí, né, tentando cumprir essa função aí de divulgar os temas relacionados à antroposofia. Estamos muito esperançosos, né, que possamos retornar nossas atividades presenciais. E, então, desejamos a todos uma boa noite. Beth, Oi. Beth, tem uma pergunta que veio agora. Você quer responder? Deixa eu só desativar ali para não aparecer a imagem. Ah, tá. Diga. Você quer responder mais uma pergunta? Onde podemos encontrar alguns versos ou músicas para nos ajudar? Alguma indicação? Olha, tem muita coisa, se você colocar festas cristãs, eu acho que talvez a gente pode colocar até no e-mail, Beth, e voltar, festas cristãs, né, o link, festas cristãs, antroposofia. Aí ali tem um monte de indicações, André, sobre as festas, versos, tá? Se você colocar, entrar nas escolas Waldorf também, você vai ver, tem muito material na internet, tá? E já tem até, por exemplo, brincadeira de dedos que a gente faz com as crianças pequenas, tem no YouTube com o Cântaro, da Flávia Beth, então tem muito material. Ah, você já colocou ali o site. Isso. O link, muito obrigada. Então, tá bom. Beth, obrigada mesmo. O Instituto agradece e eu também. Todos nós. Eu agradeço a oportunidade, tá? Isso. Então, boa noite a todos. Tchau, até a próxima. Tchau. Arrivederci. Tchau.